Seja bem-vindo, caro professor, cara professora. Essa é mais uma videoaula aí das muitas que nós estamos fazendo aí para os concursos relacionados às áreas educacionais, né, para o concurso da sua cidade, para o concurso do seu estado, então, para o concurso do seu município. É muito interessante aí a gente estar acompanhando aí os vídeos, né? Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, que a partir do momento que você se inscreve aí no nosso canal do YouTube, toda vez que nós fazemos uma atualização ou postamos um material novo, você automaticamente recebe um comunicado aí no seu e-mail falando que há um novo vídeo disponível, né, para você estar acompanhando aí. Nós pretendemos aí abordar diversos autores que tratam aí das questões de educação infantil, da educação básica aí ao longo da construção do nosso material, a construção do longo do nosso estudo aí. É muito importante a contribuição de vocês. Só lembrando que se você quiser esse material aí em PowerPoint aí, deixe lá nos comentários lá o seu e-mail, né? Coloque lá o seu e-mail nos comentários, porque automaticamente eu recebendo, eu já mando esse material para você aí. Assim que eu receber ver o seu comentário lá, assim que eu perceber que tem um novo comentário, eu corro atrás aí de sentar e enviar esse material para que você possa acompanhar também aí os estudos aí em casa. Então vamos lá, então o livro aí é Por Amor e por Força, né? Rotinas na educação infantil, de Maria Carmen Barbosa. A autora, esse livro dela, primeiramente, né? Ele é dividido em 12 capítulos, nos quais a autora faz o quê? Ela apresenta uma discussão, né, sobre o processo social que constitui as rotinas na educação infantil. Então, segundo a autora aí, o livro, ele não tem como meta defender, criticar negativamente as rotinas, mas sim refletir, né, questionar e para o professor analisar aí, ou seja, para a gente poder perceber como essa rotina se dá aí dentro da educação infantil, se é na questão da emancipação, se é por questão de autonomia, né? Como que essa rotina ela está acontecendo aí? Ela é determinada? A criança opta, não opta, a criança é respeitado o direito da criança ou não? E aí ela vai fazer o quê? Vai mostrar alguns pontos aí que foram, né, abordados aí como material para embasar essa obra dela. Então ela vai falar sobre a Constituição, ela vai falar aí sobre alguns critérios legais aí, né, que as leis abordam para contribuição mesmo, né, da educação infantil. Então, neste sentido aqui, né, depois desses documentos, a autora ela coloca que apesar das propostas de rotinas nas creches transmitirem a ideia de que são algo particulares e singulares, as unidades educativas, essas estão diretamente ligadas, né, às organizações sociais e políticas, isto é, as rotinas não são construídas naturalmente, e sim conforme a regra imposta pela sociedade. E aí ela faz um tour histórico. Então, lá em 1970, a educação das crianças de 0 a 6 anos começa a ter um novo caráter, né, que se refere às políticas públicas e teorias educacionais. Aí surge, né, essas questões. Então, no ano de 1988, através da Constituição Federal, né, as crianças e os adolescentes começam a ser considerados enquanto sujeitos de direitos, e a oferta de atendimento gratuito tornou-se um direito da criança, né? E aí a autora ela vem decorrendo, então ela ainda aponta aí outro ponto que ela aborda, né? Outro que ela vai falar, então é a questão relacionada às propostas pedagógicas para a primeira infância. Então, assim, crianças de 0 a 6 anos, quais quais se tornam necessário conhecer? Então, o que é necessário conhecer aí? O que está sendo ensinado dentro desses ambientes de educação infantil, né? É respeitar os limites e os desejos, os anseios das crianças? Pô, essa rotina aí, ela é uma coisa forçada, ela é uma coisa respeitosa, ela trabalha... Como ela está sendo trabalhada, então, ela foi para campo analisar aí essas questões, né? Então, depois vocês dão um pause aí e leiam aí, né? Então, esses slides, que é o que eu já resumi aí na minha fala, né? Então, aqui no finalzinho aqui tem, ó, a intenção é o quê? Provocar, questionar sobre as rotinas, em especiais aí da educação infantil. Então, ela faz um questionamento, né? Esse questionamento está dentro do livro dela, mas o que são rotinas? Então, rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação infantil estruturaram para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições que atendem essa faixa etária. Então, ela recebe aí várias denominações. Então, o horário, o emprego do tempo, né, o plano diário, a jornada. Então, lá no comecinho, ela tinha colocado lá o livro dela, né, do seu lado
do seu lado direito eu tinha colocado um reloginho com algumas atividades em volta dele. Então, nesse sentido, ela salienta o quê? Que há uma diferença, né, entre cotidiano e rotina, apesar das duas virem aí como sinônimos, né? Então, define-se rotina como produtos culturais criados com o objetivo de organizar a cotidianidade. Então, assim, vem com o objetivo de organizar ali o tempo dentro das instituições aí e como eles vão se dando ali dentro daqueles espaços. Então, ó, eu vou, como eu já disse, eu vou ler só a parte que está destacada em vermelho, depois vocês dão um pause ou vocês deixam os comentários aí que eu mando o material para você. Então, a rotina diária, né, é o desenvolvimento prático do planejamento. Então, sequências de diferentes atividades. Uma rotina adequada é um instrumento construtivo aí para as crianças, né, pois permite que ela estruture sua independência e autonomia, além de estimular a sua socialização. Então, não se organizaram da mesma forma. Então, assim, não se organizam aí, né? Não se organizam as rotinas para crianças maiores e menores da mesma forma. Elas têm que ser pensadas e planejadas de forma a dar maior autonomia para as crianças. E aí ela vai falar para a gente, né? Diversos tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos. Então, o horário da chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras, os jogos, né? Enfim, tudo aquilo que se acontece ali dentro do espaço educacional são atividades que devem ser permeadas, né? Então, as crianças, né, nos espaços de educação infantil geralmente não participam das discussões sobre o uso do tempo nas atividades realizadas, sendo determinadas na maioria das vezes pelos adultos. Então, muitas vezes aí os adultos eles impõem aí o horário de dormir, impõem o horário de comer, impõem o horário de ir no parque. Então, assim, isso precisa ser respeitado. Tem que ver como essa rotina está sendo lidada. Então, assim, são pontos que ela vai abordando aí ao decorrer do livro dela e vocês vão perceber. Então, a respeito do ambiente das instituições infantis, o que tem? A autora acredita que a arquitetura da construção de uma instituição de educação representa parte da proposta político-pedagógica. Então é preciso pensar em cada detalhe dessa construção, né? Levando em consideração o que? As particularidades das crianças pequenas, né? No sentido do que? De criar diferentes possibilidades para ampliação do universo aí, né? Cultural e conceitual da criança, né? Então é importante aí quando você pensar em educação infantil, tudo tá adequado aí para aquele público que ali se encontra. Assim, para organizar estas atividades no tempo, é fundamental levar em consideração 3 diferentes necessidades da criança: necessidades biológicas, necessidades psicológicas e necessidades sociais e históricas. Então, o que entra aí no campo das necessidades biológicas? Repouso, alimentação, a higiene, né? a sua faixa etária, tudo isso. Então, na necessidades psicológicas, que entra o tempo e o ritmo de cada criança. E dentro das necessidades sociais aí, históricas, né, a cultura, o estilo de vida. Então, cada criança tem um determinado tempo, tem as questões biológicas, né, que nós temos autores que falam disso, tem a questão psicológica e tem a questão social e histórica. Então, organizamos a nossa sala de aula da maneira que a criança tenha o que? Mais autonomia, livre acesso e espaço e materiais. Então, assim, tudo dentro da educação infantil tem que ser pensado de uma forma que a criança tenha maior autonomia. Então, quando os pais vão lá dentro das instituições de educação infantil, eles ficam deslumbrados, porque a cadeira é baixa, a mesa é baixa, o armário é um pouco menor, a criança pendura a mochila numa altura onde ela coloca, ela tira, onde ela pega os materiais de necessidades dela, os vasos sanitários são mais baixos. Então, assim, aí o pai fica, ai meu Deus, que lindo, que bonitinho, quando no demais isso aí é uma obrigação da instituição de ter esses espaços aí adequados para que a criança tenha uma certa autonomia. A educação infantil ela precisa criar uma autonomia dentro das crianças. Então, assim, as crianças elas precisam interagir com o espaço ele é muito importante, né, em relação a isso, né? A criança tem que ter aí o poder de decidir sobre se ela quer a canetinha amarela, sobre ela quer a canetinha vermelha. Então tudo tem que ser na altura em que ela possa alcançar e separar aquilo que é o melhor para ela. Então, retornando
a questão sobre o que está previsto aí, né, o que realmente acontece nas rotinas das instituições, o que ela perguntou, o que realmente está acontecendo, né? Então, primeiro são apresentados para as crianças, né? Então, atividades de organização coletiva. Então, como que a rotina ela é apresentada para as crianças, né? É a pergunta que ela faz. Como essa rotina é apresentada? Então, lá na primeira, quando a criança chega na escola, geralmente é através do que? De cartões, figuras, né? São coisas mais simbolizadas, né? Mais próximo das ações diárias. Então, assim, coloca-se desenhos com a primeira hora da chegada, depois a hora de sair para lavar a mão. Então, assim, a rotina ela vem desenhada com atividades que vão representar aquilo que a criança aquilo que são as próximas ações que as crianças vão fazer. Então, as crianças aqui dentro do que está sendo disposto aí na tela, as crianças definem o que desejam fazer, né? E para isso é necessário que o ambiente, em termos de materiais e espaços, dê condições. Já as crianças maiores podem participar da própria organização das atividades. Uma festa, por exemplo, é uma atividade coletiva que pode ser organizada junto com as crianças. O mesmo pode ser feito com relação a um passeio, uma visita, né, fora das instituições. Então, assim, vou pedir desculpa para vocês aí, porque esse meu passarinho aqui, ele tá que tá hoje, né? Olha, eu vou te falar, dá vontade de arrancar as penas dessa coisa, porque toda vez que eu começo a fazer aí os vídeos, ele começa a cantar, a assobiar, a gritar, né? Isso aí não tem horário, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser à noite. Eu ouvi minha voz, ele começa a assobiar. Então, assim, as atividades aí, elas têm que ser organizadas dentro do seu ambiente. Então, o ambiente ele tem que contribuir muito, né, para a criança, né? Então, assim, tem que ter essa socialização. A criança tem que criar uma certa autonomia. Então, outra, né, outra questão que ela vai abordar aí depois, né? Como essa rotina ela vem sendo apresentada? Depois, ela é apresentada de que forma? Oralmente, né? Em que através das conversas é colocado o que já foi realizado e o que ainda está por vir. Então, ela faz aí uma distinção aí de como a rotina ela é apresentada dentro da instituição de educação infantil. Então, primeiro, através de desenho. Depois, ela vem sendo apresentada através de atividades, né? Oralmente ali, através da questão oral. Então ela vai sendo apresentada na parte oral. É isso que a autora vai falando aí pra gente, né? Então ela vai colocar algumas questões, algumas atividades, né, que devem ser trabalhadas dentro das organizações. Então, atividades de socialização, né? O que são atividades de socialização? A entrada, a saída, a refeição. Aí ela coloca aqui depois atividades de organização coletiva. Aí ela vai colocar pra gente aí atividades de cuidado pessoal. Não devemos separar, né, o educar o cuidar do educar. Então isso aqui são falas da própria autora, são falas que vêm sendo cobrada, aí questões vêm sendo colocadas em cima disso, né? Então educar e cuidar são indissociáveis, né? Uma das preocupações básicas do cuidado pessoal com a saúde, né, o bem-estar físico, psicológico, social da criança. Então, é possível organizar na creche brincadeiras e músicas que envolvam questões de higiene, alimentação. Então, o sono é outro fator relevante. Por quê? Outras opções de atividade para as crianças que não querem ou não conseguem dormir devem ser oferecidas, entendeu? Então, assim, é hora de dormir? Sim, mas se a criança não quer dormir, você vai forçar? A rotina, ela não pode ser uma coisa rígida, ela tem que ser flexível. Você tem que pensar a todo momento, eu posso ter crianças que não vão querer dormir, e aí o que eu vou fazer com essas crianças? Você tem que oferecer outros tipos de atividade, né? Você tem que apresentar outras coisas para essa criança. Então ela fala o tempo todo aí que a organização temporal, né, com crianças pequenas, atividades, as crianças pequenas elas demandam aí de atividades mais lentas, né, uma coisa mais sucinto. Então, o problema, né, da exigência, né, dos momentos do sono da criança é o resultado da falta de pessoas, mas isso não é correto. Então, muitas vezes por faltar aí, né, funcionários, né, então eles querem que a criança durma, né, então até mesmo em casa, às vezes a mãe ela meio que força a criança, né, a essas questões, né, vai dormir, a hora de deitar, força o sono e muitas vezes a criança não quer. Então é importante aí o professor pensar, aí o educador ele pensar em atividades para essas crianças que não querem participar aí do momento do sono. Então é importante também o que as crianças elas nunca devem dormir sem a presença de um adulto para
atender qualquer eventualidade, como passar mal, né, acordar com susto, por exemplo. Além disso, o horário de descanso das crianças e não dos profissionais que neste momento está trabalhando. Então tem que ficar bem claro isso aí para vocês que pretendem ingressar aí na educação infantil, que pretendem trabalhar nas creches. O horário do sono não é o horário do cafezinho. O horário do sono não é o horário do cigarro. O horário do sono é o horário que você tem que estar atento e estar observando aquelas crianças. Tanto que ela traz aqui dentro do livro dela, vocês vão continuar lendo aí, vocês vão perceber que ela fala que tem um mínimo aí de espaço entre um berço e outro, porque o professor possa se locomover. Então, tudo isso aí é pensado aí já, né, para se trabalhar. E aí ela fala que já lá na pré-escola já, né, há um modelo mais tradicional de sala de aula mesmo. Então assim, não se demanda tanto cuidado, as crianças elas sentam em filas, tal. Essas questões que ela vai abordando aí. Então, dois pontos chave até aqui do livro dela é o que? É a questão de respeitar, né, os horários da criança, e o segundo é a organização. Então, cada criança, né, ela precisa não se adequar à rotina, mas a rotina precisa se adequar à criança, né? Não é uma coisa dada em que a rotina é essa, você tem que fazer desse jeito. Não, a rotina ela precisa se organizar e ser pensada nas necessidades das crianças, e muitas vezes isso não acontece. Então, a organização, né, das rotinas, elas precisam sim ter uma relação aí, né, de disposição, né? Então assim, se a criança quer dormir, ela vai dormir. Se a criança quer brincar, tem que ter alguém ali para poder acompanhar este momento aí, porque a gente sabe que cada criança, assim como já foi falado anteriormente, tem, né, os seus estágios aí de desenvolvimento. Atividades dirigidas, né, ela vai colocar aí. O que são essas atividades dirigidas? Então, atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas crianças, procurando chamar a atenção para alguns elementos novos no ambiente, como figura, né, uma brincadeira com som e etc. Então, por isso que na educação infantil se trabalha muito cantigas, né, rodas, leituras, né. Então, o interessante é propor atividades às crianças e deixá-las segura para escolher a forma de participar. Então, assim, não pode ser uma coisa imposta, autoritária, né? A gente precisa aí deixar a criança ter uma certa autonomia em cima daquilo que está sendo proposto, né? Então, atividades livres, né? Isto é, menos dirigidas pelo professor, né? Essas atividades devem fazer parte da programação diária de todos os grupos de crianças, desde o berçário até as turmas maiores. Então, cabe a este organizar espaços, momento, para que a criança livremente explore os ambientes, escolha suas atividades específicas, mas sempre é sempre interessante aí, né, que o professor intervenha na coordenação das brincadeiras, quando assim for necessário, interagir e participar mesmo. Então, o professor da educação infantil ele tem que ser um cara que participa, né? Por quê? É através das brincadeiras que as crianças elas constroem a realidade. Elas se enxergam como pessoas existenciais. Então, assim, a partir da brincadeira, ela cria normas, ela cria leis, ela cria situações conflituosas. Então, eu gosto até de brincar assim, muitas vezes a menina quer pegar um carrinho e aí o pai ou a mãe já olha feio, né? O menino quer pegar uma boneca, o pai e a mãe já olha feio, mas, gente, na sua concepção de adulto é uma visão, na da criança é outra. Por quê? Na concepção de uma menina, ela pega um carrinho, por quê? Porque o pai tem um carro e ele sai para trabalhar. Então ela tá brincando de casinha, ela sabe que o pai tem que acordar cedo, o pai tem que pegar o carro, sair para trabalhar, a mãe vai ficar cozinhando, a mãe vai ficar cuidando das outras crianças. E aí o adulto vê aquilo ali com uma visão totalmente errônea, né? Ele acha que não, que é uma coisa de homem. Então não tem isso na educação infantil, gente. A gente tem que estar atento que é na brincadeira, é na interação que a criança vai construir os sentidos, né? Então ela brinca, ela fantasia, né? Tudo que ela faz ali dentro, para ela tem um sentido, tem um significado, e é uma forma dela se enxergar, né, como pessoa de direito. Então, existem normas, existem regras, existe tudo ali é bem pensado e organizado. Então, o professor ele tem que estar atento a todo esse movimento e interagir com essas crianças. Né? E aí, o nosso livro ele vai ficando por aqui, né? Assim, é um livro
que tem mais coisa a ser abordada. Então, assim, para finalizar aí, né, ela indica o quê? Ela indica a importância, né, da atuação dos professores na elaboração de propostas que considerem as crianças como sujeito de direitos capazes de participar na elaboração de propostas e organizar, né, e organização dos tempos, né, do espaço, das instituições. Então, tem um outro livro aí da Barbosa que ele é intitulado Projeto Pedagógico na Educação Infantil. Ele também trata das questões da rotina e ele é um pouco mais aprofundado aí. Por quê? Porque ele fala, né, que deve se modificar, né, revisar constantemente, né, o cotidiano das instituições, né? Então, assim, a todo momento a rotina ela precisa ser replanejada, né, para que se possa aí, né, haver uma construção do conhecimento e esse ambiente venha favorecer as crianças. Então, pensar sobre a importância da rotina no cotidiano das práticas educativas, então nas organizações por espaços, né, na presença de brincadeiras como eixo de trabalho educativo pedagógico, na necessidade, né, deste trabalho. Então, assim, tudo isso são questões, são elementos, né, que vão colaborar quando for se repensar nas práticas pedagógicas. Então, tema, estruturamento, né, tudo isso deve ser abordado. Então, a rotina deve ser o quê? Propiciadora de ações que permeiam as crianças a serem ativas, questionadoras, né, diante das diferentes práticas propostas pela instituição e escola, né, a fim de desenvolver aí, várias habilidades. Então, assim, a rotina ela tem que ser pensada de uma forma em que ela faça a criança criar uma autonomia, criar uma independência, que a criança possa interagir com esse espaço. É uma pena porque é uma obra bem extensa assim, mas geralmente o que vem sendo cobrado aí nos concursos é isso, né? Então, a questão da rotina, ela tem como ela se dá, a questão do educar e do cuidar. Por que é importante pensar nos espaços escolares? Por que é importante que a criança interaja, né? Então, assim, são muitos aspectos a serem abordados no livro aí. Num segundo momento aí a gente retoma esse livro, partindo do pressuposto de outro olhar, né? Então eu vou ficando por aí. Se você gostou, comente. Deixe os seus comentários. Se você pretende receber o material aí, quer, né, esse material, receber esse material por e-mail, mande aí, deixe os seus comentários aí abaixo do vídeo aí no nosso canal do YouTube. E assim que nós pudermos, nós vamos tentar pegar esses e-mails aí, vamos estar encaminhando o material. Até mais, bons estudos aí, boa sorte.